Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a $69.100, Bitcoin que está bem volátil junto com as probabilidades das eleições nos Estados Unidos. Hoje eu quero dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro eu quero te falar como essas eleições estão impactando e podem impactar aí para as próximas horas, e depois falar um pouco sobre as minhas compras de ontem. Eu fiz 11 compras de altcoins ontem, e também vou te mostrar o que eu espero fazer de acordo com a nossa estratégia, independentemente do que aconteça. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar falando um pouquinho aqui sobre as eleições, tá bom? Porque, de novo, a gente tá vendo 1 milhão de narrativas e eu quero passar para vocês um pouco de como que eu enxergo isso, como que eu tô vendo, tá? Depois eu mostro para vocês as 11 altcoins que eu comprei e também o que eu tô esperando para fazer aí, de acordo com a nossa estratégia em diferentes tempos gráficos. Show de bola? Legal. Primeiro ponto que eu preciso falar para falar de eleições é dividir o longo do curto prazo, tá? No longo prazo, para mim, essas eleições não importam para o Bitcoin. Tá bom? O Bitcoin é muito maior do que qualquer eleição dos Estados Unidos e ele tende a performar bem independentemente de quem ganhe a eleição. Tudo bem? Porque eu começo a ver narrativas no sentido, se a Kamala ganhar não vai ter bull run, se a Kamala ganhar não vai ter out-season. Pablo, eu devo vender tudo se a Kamala ganhar? E eu vejo isso, cara, e eu fico bobo, porque as pessoas elas são doidas para especular no curto prazo, mas esquecem da base. Se eu estivesse pensando assim, eu daria 2 passos para trás e relembraria dos fundamentos do Bitcoin, né? Um dos motivos da gente investir no Bitcoin é para nos proteger de políticos, é para nos proteger dessa dívida multitrilionária dos Estados Unidos, 36 trilhões agora, né? Então, cara, acho que se você tá pensando em vender tudo se a Kamala ganhar, você não entendeu nada de Bitcoin, né? E tudo bem se você quiser só especular, mas eu te falo, cara, quem tá aqui só por especular, normalmente desiste nos momentos ruins. Foi assim quando a gente teve a quebra da FTX. Uma exchange quebrou, então os fundamentos do Bitcoin pioraram, vou vender, ficou. Agora os reguladores vão vir para cima, vou vender, vendeu no fundo. Foi assim quando os ETFs saíram e as pessoas começaram a falar que os fundamentos do Bitcoin tinham perdido, que agora ele ia ser governado pelas instituições. Foi assim quando o Japão quebrou, entre aspas, ali em agosto e o Bitcoin foi nos 49. Então sempre vai ser assim, cara. Quem tá aqui só por especular, normalmente vai fazer o que a manada vai fazer. E, pra mim, nesse momento, você achar que uma eleição vai tomar uma decisão de vender todos os seus Bitcoins, você não entendeu nada. Tá? Então volta 2 casas pra trás e realmente, cara, se quer fazer trade, faça trade. Mas se você não é um investidor do Bitcoin, você tá pensando assim, beleza? Porque o investimento, antes da especulação, vem os fundamentos, tá? Show de bola. Entendendo isso, a gente também não pode fechar os olhos para o que está acontecendo no curto prazo, né? No curto prazo, a gente está vendo quando as probabilidades do Trump sobem, o Bitcoin subindo. Quando as probabilidades do Trump caem, o Bitcoin caindo. Isso está muito claro durante todo o último mês, né? Então a gente entende que, caso o Trump vença, o Bitcoin deve subir. Caso a Kamala vença, o Bitcoin deve dumpar, sim. Então, nesse momento, o que você deve estar de olho aí no curto prazo, na minha opinião? Em ter um portfólio estruturado. Você precisa determinar o quanto você quer estar exposto em cripto nesse momento. Eu tô exposto pra cacete, né? Mas eu não tô 100% exposto, porque se a Kamala ganhar, eu acho que o mercado vai dumpar, então eu preciso ter caixa para comprar. Pablo, não, eu não vou ter caixa. Já começou errado. Então, já começou errado, porque a gente não sabe o futuro. E apesar de eu acreditar que o Trump vai ganhar, querer que o Trump vença, tanto para cripto quanto pelo mundo, eu não tenho certeza. Então, eu querer não adianta nada. Eu tenho que entender que a probabilidade agora é 62,3%. Inclusive, subiu mais aqui, né? Talvez por isso o Bitcoin está subindo acima dos 69 aí. Eu preciso entender essas probabilidades e jogar o curto prazo de acordo com elas, tá bom? Mas lembra que eu tô falando do curto prazo. Então, eu não vou vender meus Bitcoins de longo prazo por causa de um ruído de curto prazo. Tudo bem? Show de bola. Então, entendendo isso, tenha um portfólio estruturado, determine antes da eleição quanto você quer ter de caixa. Bom, eu tô com mais ou menos 17% de caixa agora, tô bem confortável. Se a Kamala ganhar, vai estar todo mundo vendendo desesperado. Particularmente, eu vou estar comprando igual doido. Igual ontem eu comprei bastante. Show de bola? Legal. Estão entendendo isso?
Vamos começar aqui falando um pouco sobre o semanal do Bitcoin, né? E o semanal do Bitcoin, vocês sabem a minha visão, a gente está numa tendência de alta, a gente está tentando romper um padrão de continuação para cima. Então aqui alguns falam que rompeu, outros falam que não rompeu. Para mim pouco importa essa linha de tendência. O que importa é que a gente está numa tendência de alta e tanto no diário quanto no semanal, todos os tempos gráficos, menos os muito curtos que a gente reverteu, né? Então para mim no longo prazo a situação é de alta, a tendência é de alta. Então o único motivo de eu ter vendido o Bitcoin aqui foi justamente porque se a gente tivesse uma queda, eu ia comprar as altcoins. Foi o que eu fiz essa semana aí. Em especial ontem, foi um dos dias que eu mais comprei no ano. Tá bom? Então, entenda que nesse momento a minha estratégia é clara. Eu só vou cogitar venda no Bitcoin em máxima histórica. Tá bom? Não cogito fazer venda aqui no 69, no 70 e foda-se se a Kamala Harris ganhar. Tá bom? Eu só vou vender se a gente tiver muita euforia em máxima histórica. Como que a gente vê euforia? Muita gente comprando, né? Por que eu vendi na última semana? Porque tinha muita gente comprando. A gente teve 2 compras aqui de 2 bilhões de dólares. Então, se eu ver um preço no 75, 78, 80, com bilhões e bilhões de dólares de compra, eu vou vender. Tudo bem? Não porque o Trump ganhou, ou porque a Kamala ganhou, porque sei lá o que aconteceu. Porque eu tenho uma estratégia clara para tomar as minhas decisões aqui. Tudo bem? Ah, Pablo, onde você vai comprar então? O contrário, tá bom? Então, se eu ver um preço voltando a cair, perdendo o fundo aqui nos 67 mil dólares, que foi a última vez que a gente comprou, vindo aqui, cara, as altcoins provavelmente vão estar numa buy zone incrível. Eu estarei comprando mais aqui, beleza? Então, repara que se o Trump ganhar, provavelmente, se tiver muita compra, eu vou estar vendendo. E se a Kamala ganhar, eu provavelmente vou estar comprando. Ou seja, beleza que eu tô torcendo pro Trump ganhar, óbvio. Mas eu tenho uma estratégia independentemente do que aconteça, tá bom? Eu sei que no longo prazo, inclusive, caras, talvez seja até melhor a Kamala ganhar, porque a gente vai comprar coisas muito mais baratas, né? E como eu disse pra vocês no começo do vídeo, no longo prazo, cara, o Bitcoin é pra cima. No longo prazo, toda a repressão aí dos democratas, pra mim, não vai funcionar, né? A cripto é justamente dribla essas repressões, então uma hora ou outra eles vão desistir. Então, no longo prazo, obviamente que seria bom comprar barato, mas eu acho que a gente já comprou muita coisa barata, né? Então eu tô torcendo pro Trump, pra cripto e pelo mundo aí também. Show de bola. Entendendo isso, vamos continuar. E continuando, um ponto que a gente pode falar é do sentimento, né? E no sentimento, caras, a gente precisa analisar aqui no longo prazo primeiro. No longo prazo, a situação para mim é clara. A tendência é de alta com interesse pela alta, tá bom? Quando a gente cai, o Open Interest cai. Quando a gente sobe, o Open Interest sobe. Para mim a situação é muito, muito boa, tá? CVD nas mínimas históricas aqui, muito próximo das mínimas históricas. E o preço brigando na máxima histórica. Cara, isso é bom pra cacete, né? E beleza, a gente teve aquelas comprinhas que fez a gente vender? Tivemos. Mas a gente já teve muita venda também. Então repara que a gente tá basicamente com o CVD aqui no mesmo ponto, né? Inclusive com uma divergência bullish em relação aos fundos ali. Então lembra, cara, quando tem muita euforia, a gente normalmente tem o outro lado de medo, tá bom? Então se a gente tiver muita euforia de novo, eu provavelmente vou fazer vendas no Bitcoin. Pra quê? Pra quando a gente tiver medo, eu aproveitar e fazer compras, tá bom? Então ontem a gente teve mais bilhões de dólares aqui de venda, né? Vou até pegar quanto foi aqui. Mais um ponto. Ah, não, ontem não, desculpe. Ontem, 2 dias seguidos com quase $1 bilhão de venda, né? Sendo que a gente estava 6 dias caindo, 6 dias com vendas fortes. Então, as altcoins, cara, tá tudo em buy zone, basicamente, né? Então, ontem eu fiz compra de Ronin, Injective, HBAR, ETHFi, Ondo, VET, MX, STX, Gala, Mantenier. Ou seja, foi o dia que eu mais comprei, se eu não me engano, desde setembro ou agosto ali. Eu acho que setembro, quando o Bitcoin foi nos 53 ali, mais ou menos. Então, cara, a gente pode, nos momentos de medo, acreditar na narrativa que a Kamala vai ganhar, não vai ter out-season, ou você pode seguir uma estratégia clara que você determinou não por causa de Kamala ou de Trump, você determinou por causa dos fundamentos, cara. Né? Você está investindo nas altcoins porque você acredita nos fundamentos delas. Porque você acredita nos fundamentos do Bitcoin, das criptomoedas, o ciclo, como que funciona. Então, você olhar para toda essa questão de Kamala, Trump, cara, no longo prazo não faz diferença. No curto prazo, pode ser uma oportunidade pra gente. Para colocar dinheiro no bolso, se for para um lado, ou para fazer ótimas compras, pensando no longo prazo, se for para o outro. Beleza, galera? Então é isso, tá?
Para finalizar aqui, ordens de instituições, caras, algumas ordenzinhas nesses 70, tá? Uma pressãozinha aqui no curto prazo no 70, mas nada de outro mundo. Já abaixo não tem muita coisa, tá bom? Então, assim, particularmente, ó, eu continuo no meu long no Bitcoin, tá bom? Pegou todas as ordens ali, entre os 70 e os 67.500. Então, basicamente, eu estou nesse long aqui no Bitcoin no curto prazo ainda, tá? O stop tá abaixo dos 65. O alvo tá nas máximas. E no longo prazo, cara, tô confortável. Como eu disse para vocês aqui, fizemos 11 compras ontem. Então, várias das vendas que eu fiz no Bitcoin aqui, o caixa que eu fiz, cara, eu gastei acho que tudo aqui. Nessas comprinhas aqui, tá? Mas, detalhe, cara, eu ainda tenho caixa para comprar caso a gente comece um dump aqui, uma Kamala vencendo, tá bom? Então, lembre-se disso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E a gente se vê aí, possivelmente à noite, tá? Porque, beleza, que pode demorar alguns dias para sair o resultado, mas as probabilidades começam a ficar muito evidentes para um dos lados, tá? Então eu acho que lá para madrugada, assim, a gente talvez já tenha, de maneira muito clara, as maiores probabilidades aqui, com bem mais de 90%, tá bom? Vamos torcer aí, estou torcendo pelo Trump, e vamos ver aí. Vai ser muito bom para cripto e para o mundo. Valeu, um forte abraço e a gente se vê!